Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Closet, mais um episódio do Papo Autêntico Podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Laís Aline, nossa embaixadora e proprietária da Calma Bet. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada! É um prazer estar aqui, né, com essas mulheres maravilhosas. Prazer é nosso. Nesse closet maravilhoso, né, que representa aí todas nós. Com e você que está em casa também. Com certeza, nós estamos aqui, ó, todas lindas, Todas de exuberantes, de Calma Bet. E isso é interessante, né, porque eu chamei ela de Laís Aline e a marca é Calma Bet. Né? E a gente quer saber o porquê, mas você vai contar pra gente depois. Ah, tá bom. Agora não. Agora nós vamos fazer o quê? Tirar os nossos saltos, porque aqui a gente tá num closet, num momento muito íntimo, então Verdade. nós temos as nossas pantufinhas, então a gente vai ficar mais à vontade com as nossas pantufas. A Laís também tem uma pantufa ali especial pra ela. Então a gente vai ficar bem à vontade aqui com as nossas pantufas. E uma delícia, né? Ai, libertador! Né? A parte boa. Desce do salto, literalmente, pra abrir esse... Ai, é uma delícia. Nossa, Não é? chega a massagear os Ai, eu pés. quero uma dessa pra mim. Maravilha. Gostou? Amei. Muito boa, né? Agora a gente fica bem à vontade pra gente Pra poder gente conversar e bater esse papo tão gostoso. Laís, então, primeiro, né, te agradecer mais uma vez por ter aceito esse nosso convite, os dois convites, né, de vir conversar com a gente e de ser nossa embaixadora. Então eu quero saber um pouquinho da sua história. Conta pra gente quem é a Laís. Difícil essa pergunta, né? Vocês começaram bem, né? Começando, a gente Ela aqui é parece assim. simples, É. mas na verdade não é. É simples quando você faz Pra pra outra pessoa, mas É. quando é pra você, quem é a Laís? Tá. A Laís, ela é filha de Deus, em primeiro lugar. Ela é neta e ela é mãe de 3, esposa, empreendedora. Eu sou apaixonada por Jesus, porque ele transformou minha vida, ele transformou minha história, ele transformou minha família. Então, para mim, ele é a essência de tudo, assim, da minha vida. Não tem como eu falar quem eu sou, porque eu só entendi quem eu era depois que eu encontrei ele. E eu sou mãe de 3, né? Tenho o Juan, de 19 anos, tenho o Lucas, de 12, e tenho a Elisa, de 6. E tenho meu esposo, que são 21 anos aí de casamento já, de história. Eu casei com 17 anos. Isso, eu casei com 17 anos, fui mãe com 19. E essa é a Laís. E foi um desafio casar nova, assim? Eu acredito assim que foi a melhor escolha que eu fiz. Eu não me arrependo, Aham. né? Eu não me arrependo porque por todos os percalços que a gente... no decorrer de um relacionamento Sim, que você vive, então normal. 21 anos de casado, tem Sim. histórias, né? Mas hoje tudo que eu tenho de mais valioso é a minha família. Então, tudo que eu tenho, assim, meu tesouro é a minha família, é o que eu construí. Que eu falo assim, que não tem dinheiro no mundo que pague, né? A nossa família. Então, foi desafiador, sim, né? Porque eu era uma menina, né? Há 21 anos atrás, né? Sim. Então, assim, com 17 anos, eu parei de estudar, entendeu? Então, assim, tive a maternidade muito cedo, mas foi, né? Foi. Aí, daqui a pouco, vocês vão saber um pouquinho mais da minha história. Mas é isso, essa é a Laís. Olha assim. E você é uma pessoa muito religiosa, pelo que você está falando, assim? Como é que é essa sua relação com Jesus, com Deus? Minha relação com ele é igual a relação que eu tenho com as pessoas. Eu falo assim que o relacionamento, Deus, ele criou o relacionamento. Então, assim, nós nos relacionamos com o esposo, em ambiente de trabalho, para a gente poder entender como é o relacionamento que Deus espera de nós. Então, é esse relacionamento que eu tenho com ele, diário. Então, é ele que me sustenta, é ele que me levanta da cama, é ele que me dá saúde, é ele que me dá força, as estratégias quem dá é ele. Eu falo assim que tudo que eu tenho vem dele. Então,
são ferramentas que ele me entrega, mas a fonte de tudo é ele. Então esse é Deus para mim, ele é tudo para mim. E você acredita que o teu empreender também veio Tudo, disso? vocês vão entender. Então pode ir explicando pra gente. É. Pode começar. E aí Conte outra mais coisa sobre assim, isso. porque assim, a minha história, ela não é, todo mundo às vezes olha e fala assim, nossa, a Laís tem 2 lojas, né? As pessoas que não conhecem acham que a gente começou agora, né? Então a gente tem um relacionamento aí com um acessório, que foi onde eu me encontrei. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Ah. Você falou acessório, agora eu tenho uma curiosidade. Ai, meu Tá? Deus, tá. Eu tenho que... Ai, gente, eu sou curiosa. Às vezes a gente escuta, né? Acessório, semijoia, joia. Tem alguma diferença ou é só a nomenclatura que o pessoal gosta de usar mesmo? O que você prefere? Tipo, Calma Beth, acessórios, Calma Beth, joias. Calma, Beth, joias. Joias. É porque assim, a joia verdadeira, se a gente for falar agora para a parte técnica, né? A joia verdadeira, ela é produzida do ouro puro. Certo. Então, ela é uma joia. Ou da prata pura. Certo. E são usadas pedras preciosas. Eu falo olhando para você, mas eu tenho que olhar para a câmera. Não, pode olhar pra gente. Pode olhar pra gente. Não tem problema. Então, assim, a semijoia, ela foi criada pela Coco Chanel, né? Há muitos anos atrás, né? Então, assim, para trazer esse custo e benefício. Entendeu? Olha, eu não Então sabia ela não dessa perde, curiosidade. a semijoia ela não perde para a joia quando ela é uma semijoia bem produzida, entendeu? Então ela precisa, gente, o processo da fabricação da semijoia, ele é o mesmo da joia verdadeira. O que muda é a matéria. Então assim, a joia ela é fabricada em latão, que é considerado um metal nobre, e ela passa pela mesma fundição de uma joia verdadeira, né? Só que aí existem semijoias que as pessoas dizem que são semijoias, mas que são bijuterias, que não tem um banho por imersão, entendi. que são banhos feitos com pó do ouro, que a gente fala um flash de banho, ou então a própria bijuteria mesmo, que é produzida por metais que não são aceitáveis pelo nosso corpo, que são metais que E daí aquilo que acaba prejudicando, aquela coisa que dá fica alergia. esquisita. Exato. Entendi. Então, assim, é um universo muito complexo, né? Mas então, legal saber, você viu? Achei bacana, que eu não sabia dessa curiosidade da Coco Chanel, achei chiquíssimo. Sim. Você que adora. Foi criado Chanel, mesmo, né, amiga? foi por ela, assim, idealizadora Que mesmo. legal. Para trazer esse custo-benefício, né? Então, às vezes as pessoas olham um relógio, por exemplo, que é uma inspiração da alta joalheria. Esse relógio, ele custa 130 mil, né? E aí ele tá na loja por 599, 699. Então, ele é idêntico ao original, né? Ele é produzido para se tornar uma inspiração naquela joalheria, entendeu? Então, a semijoia, e aí você falou, é acessório, semijoia, joia. Por quê? Né? O porquê desses nomes? Sim. São Só nomenclaturas isso, mesmo. exatamente, né? E você sempre trabalhou com isso ou não? Você Não, começou a empreender com outra coisa? não. Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu já trabalhei no comércio de Campo Mourão. Então, assim, eu trabalhei... Você é nativa de Sou Campo daqui. Mourão. Trabalhei na Martins Continental. Trabalhei na Gouveia. Trabalhei na For Boys. Na Ion Jeans, que é uma... Nossa, eu trabalhei na Ion Jeans! Eu lembro da área. E trabalhei na Ion dentro do Mufato, inclusive. Sério? E já vendi panela, já vendi consórcio, já vendi casa, já trabalhei numa imobiliária. Entrei na imobiliária para trabalhar na parte operacional ali, fazer cadastro e tal. Sim. E a hora que eu vi, eu tava vendendo, né? Porque vendedor é assim. Sim. A gente acaba... E sempre foi nessa área de vendas? Vendas é sua paixão? Como é que é isso? Tentaram me colocar em escritório, mas não Porque rola. empreender não é só vender, né, Não. Laís? Empreender a gente tem que fazer... Não. E eu acredito, hoje, de né, tudo. pra quem não sabe, já vou adiantando, a Laís é dona de 2 lojas Isso. dentro de Campo Mourão, né, uma no shopping e outra lá no Mufato, que ela falou que trabalhou antes, né. Verdade. E empreendedorismo não é só vender, né, meninas? Assim, Não. a gente tem que fazer das tripas coração, quase. E uma pergunta assim, quando você sentiu assim, que não, meu mundo é das vendas mesmo, que você falou assim, que você se encontrou, em que momento na tua vida, assim, você falou, venda mesmo?
Houve algum momento que você falou assim, não quero ficar mais na venda, eu quero ir para outra área da minha vida, outra área, e aí de repente você vem e fala assim, não, é aqui mesmo meu lugar, é aqui que eu me encontro. Em que momento, assim, da vida da Laís você percebeu isso? Quando eu comecei a buscar um autoconhecimento. Porque Os autoconhecimentos da vida. Porque assim, a Adoro. gente quer entrar numa caixinha, né? Ai, quer. E a gente não cabe na Não caixinha, cabe. entendeu? Aí nesse momento, assim, que eu comecei a buscar um autoconhecimento, entender, porque assim, a gente vê muita coisa, né? Depois da pandemia, esse boom da internet, Uhum. o teu cérebro começa a absorver muita informação. E assim, eu cheguei na fase que eu queria acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para fazer devocional, para daí tomar um café saudável, para daí fazer uma caminhada, para daí 7 horas da manhã tá pronta. Gente, para mim não funciona, eu sou noturna, eu não sou diurna. Então assim, eu tive que entender o meu relógio biológico. vida. Eu tive que entender, respeitar, Exatamente. entendeu? Mas assim, aonde eu quis pegar vários atalhos aí nesse processo, né? Então, assim, a minha história com a Semijoia, ela começou numa loja que eu tive. Em 2012, 2011, minha mãe, ela descobriu um câncer. Então, assim, eu vou falar desse processo porque ele tem tudo a ver com tudo, assim, né? O começo, assim, minha mãe descobriu um câncer em 2011. E aí minha mãe começou um tratamento de quimio e radioterapia. Nesse meio do caminho surgiu a oportunidade de comprar a loja. Nessa época eu trabalhava numa imobiliária e eu estava vendendo casa sem ser corretora, mas eu estava lá, né? E aí surgiu a oportunidade de comprar uma loja que a minha vizinha tinha montado. Ela fabricava lingerie e ela tinha montado uma loja ali na esquina do Holandês. Sabe, da pizzaria? Aonde tem lingerie, inclusive, hoje. Sim. Eu tive uma loja ali em 2012. E aí, depois de muitos anos, eu entendi o propósito. Porque, assim, foi frustrante, foi desgastante. Foi um processo muito difícil. Porém, eu consegui cuidar da minha mãe nesse processo. Porque daí eu conseguia... Porque no CLT... Ninguém vai olhar e vai dizer assim, vai lá acompanhar a sua mãe na quimioterapia. Não é teu filho. Porque se é teu filho, você pode, mas a tua mãe não. Então eu pude acompanhar minha mãe nas quimios, nas rádios. A gente teve um processo de cura muito grande também. Hoje, assim, eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, porque, assim, em 2013 minha mãe faleceu, né? Então, assim... Por isso que eu falo, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, eu falo que Deus tem propósito com todas as coisas, até com aquilo que você acha que não deu certo, entendeu? E aí, nesse processo, minha mãe faleceu em janeiro de 2013. E em março de 2013, eu descobri minha segunda gestação. Então, eu já tinha o Juan já era grandinho, já, né, tinha que deixar em escolinha, aquele rolê todo, né? Deixar em escolinha, horário de almoço, você corre, dá comida, põe uniforme, leva pra escola, sempre nessa correria. E aí eu descobri que estava grávida da minha segunda gestação, que foi o Lucas. E aí eu fiquei nessa loja, que foi o contato que eu tive com a Semijoia, porque ela era uma loja de lingerie que ela fabricava, porém ela tinha colocado roupa feminina e masculina. E quando eu cheguei, que eu comprei essa loja, a gente comprou, com um carro que a gente tinha, entendeu? Foi assim, aquelas coisas assim de Deus, assim mesmo, o começo de tudo, assim. E aí eu trouxe o acessório, porque eu olhei aquela loja e eu falei, mas falta alguma coisa aqui. E eu não sabia o que era. E aí numa dessas viagens para comprar roupa lá, né, a gente ia buscar fora, uma colega ali que sempre estava junto falou, Laís, eu vendo umas pedras naturais, ela é de Pebiru, ela tem loja de Pebiru. Ela falou assim pra mim, por que você não coloca a Semijoia lá? Vou te mandar um fornecedor. Aí me mandou o contato, falei com ele e comecei a comprar e colocar ali para vender. Na época, as pedras naturais estavam em alta. Sim, teve assim, um boom, né, dessa... E aí foi ali, esse foi o primeiro contato com a Semijoia. E você gostava de usar Semijoia? Eu sempre fui bem, eu sempre gostei. Uhum. Sempre gostei de brincos, assim.
não conhecia ali a profundo, sim, né? sim. Como que era tudo, mas eu sempre gostei, sempre fui muito vaidosa, digamos assim, né? E aí a loja não deu certo, né? Não é que ela não deu certo, eu entendi, porque daí com 7 meses de gestação, eu não quis mais, por falta de funcionário, por toda a demanda de despesa, o ponto não era um ponto muito favorável para mim, e eu entendi que aquele ciclo tinha se encerrado. E para mim ali, eu naquela época e até 2 anos atrás, eu dizia, gente, loja pra quê? Né? Essa era a minha linguagem. Por isso que a gente vai falar muito sobre isso, assim, porque realmente a gente precisa estar atenta o que Deus quer. Porque sinais, né? porque a gente não está aqui para viver uma vida. A gente está aqui para cumprir um propósito. Exato. Né? Todas nós temos um propósito. Então, eu comecei a buscar. Né? Aí eu fechei a loja, levei o estoque todo para casa, com a barriga desse tamanho, porque o Lucas estava já prestes a nascer com 7 meses, eu fechei a loja. Participei de uma feira, que na época era na praça, não era nem no Celebra, hoje é no Celebra, mas na época era na praça. E fui com aquele estoque, daí fui vendendo um pouco de móveis, e Deus mandou, né, a Nina, que é lá da Florence, ela comprou meu estoque fechado para a filha dela, que estava fazendo faculdade em Maringá, que queria empreender e tal. Fiz ali o preço de custo, digamos assim, até abaixo do custo para me livrar daquilo, porque, gente, eu ia ter um bebê. Sim, né? E o empreendimento que eu tinha feito não tinha dado certo, digamos assim. Ele teve um propósito. Hoje eu consigo entender que o propósito era minha mãe. A loja, naquela época, o propósito era ter tempo, poder sair para poder acompanhar minha mãe numa rádio, para poder socorrer minha mãe, porque é uma doença muito triste, né? Então a gente viveu isso em casa. E aí, nesse processo todo, o Lucas nasceu prematuro, de 8 meses. Então, assim, eu fechei com 7, com 8 meses, 34 semanas, o Lucas estava nascendo prematuro. Assim, com as coisas ainda meio que tendo que... Tinha já as coisas preparadas para ele, mas, por exemplo, não tinha um berço, né? E aí ele nasceu, ele quis nascer. E veio. Apressadinho. Eu não quero saber. Estou chegando. Isso. Aí, com o filho em casa, né? Um bebê Recém-nascido. recém-nascido, eu falei assim, eu vou ficar pelo menos 1 ano em casa, né? Aguentou? Não, gente. 3 dias? Não, eu aguentei ali 3 meses, né? Porque ele era prematuro, demandava um cuidado especial. E você já tinha um maiorzinho, E eu já tinha um né? maiorzinho também. Quantos anos tinha? O Juan tinha 8. Aí eu fui com 3 meses empreender. 3 meses, olha. O Lucas. Aí eu fui estudar mercado, e eu tinha tido contato com a Semijoia na loja. Eu falei assim, cara, eu gostei desse negócio, né? É uma coisa assim que ali eu não tinha entendido que eu tinha me encontrado ainda. Então foi assim uma necessidade. Eu não queria voltar a ser CLT. Eu falo que depois que o bichinho do empreendedorismo morde a gente, não, filha, você não volta nunca mais. Eu você sempre esquece. brinco, eu falo assim, se Deus quiser me tratar, ele vai me levar pro CLT. Mas na verdade hoje eu tô mais que CLT, né? Porque eu trabalho mais que funcionário. Mas enfim, a gente já chega nessa parte. Já chega lá. E aí fui estudar o mercado. Meu esposo trabalhava, na época ele trabalhava em 2 empregos, porque a gente tinha recém construído uma casa, então tinha algumas demandas financeiras e eu precisava ajudar ele. Né? Então eu fiz a primeira compra com esse fornecedor e comecei a comprar, etiquetar, revender de porta em porta, levava o Lucas comigo, levava o Juan comigo, o Juan estudava à tarde, né? Ele ia pra escolinha, o Lucas ia comigo, porque ele ficava período integral comigo. Fui colocar o Lucas na escola com 1 ano e meio. Porque eu sempre tive muito essa questão assim, a maternidade, eu vou viver a maternidade, né? Então eu vivi a maternidade dos 3, de formas diferentes, em estações diferentes, mas assim, eu consegui viver, sabe? Esse processo de amamentação e tudo mais. Então eu levava ele comigo, as minhas clientes faziam mesa de café da tarde. Aí às vezes quando o meu marido estava de folga,
que eu sou casada com o Alessandro, né? Eu falei dos filhos lá, eu falei que sou casada há 21 anos, mas quem, né? Quem é o pai dessas crianças? É o Alessandro, né? Meu lindo, meu careca. E aí ele às vezes estava de folga, daí ele ficava com o Lucas pra mim, ou a minha sogra às vezes ficava ali um pouquinho, e eu não levava, daí as clientes falavam, não trouxe o Lucas. E foi assim, fiquei uns 3 anos assim, 2011, fiquei. Aí, um dos fornecedores que eu comprava e revendia, ele precisou, assim, ele teve um problema com a pessoa que... O dono da empresa, ele tinha um representante que vendia para mim. Certo. Mas espera aí. Tem uma coisa muito importante. Minha mãe morreu em 2013, como eu já falei. E aí o Lucas nasceu. E antes do Lucas completar 1 ano, nesse processo que eu estava vendendo de porta em porta, em 2014, eu perdi meu irmão. Nossa. Meu irmão mais novo. Ele morreu num acidente de carro, com 15 anos. E assim, eu estava em casa fazendo compras, ainda com o rapaz das pedras naturais. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu recebi a notícia do acidente. Então assim, meu chão abriu, né? Era o meu irmão que eu cuidava como filho. Então, assim, foi um processo bem difícil, né? Mas eu superei, Jesus me curou desse luto, assim, eu demorei 3 anos para superar, mas passou, né? E aí, tendo que lidar com luto, com bebê pequeno, com 2 lutos, né? Porque minha mãe também era recente. Sim. Então, eu falo que o Lucas, ele veio, assim, para acalmar, ele veio para trazer paz, tranquilidade, porque foi aonde eu tirei força. Né? Os meus avós também, meu avô na época era vivo, a minha avó é viva até hoje, com 96 anos. Uau. Então eu olhava para os meus avós, olhava para os meus filhos, olhava para o Lucas e eu falava assim, eu tenho que ter força, né? Porque eu tenho pessoas que eu preciso, né? Então a gente tira essa força, Deus dá essa força, né? A gente extrai ela de dentro de nós. E foi, gente, aí eu fui vendendo, aí esse rapaz que me atendia sofreu um acidente na estrada, deu perda total no carro, ele saiu da empresa, ficou sem representante. Quem vinha me atender era o dono da própria empresa. Aí ele veio algumas vezes e uma das vezes que ele veio, ele falou assim, Laís, tem uma proposta para fazer para você. Eu falei, qual? Você não quer pegar a região? E aí eu vendia varejo, só que aí era atacado. Ele falou assim, olha, eu te dou toda a mercadoria, você faz a região, e a comissão em cima de todas as suas vendas e tal, e eu falei assim, não queria, porque eu tinha um trauma, porque meu irmão morreu no acidente de carro, e aí eu fiquei traumatizada com estrada, então o fato de pegar a estrada pra mim me deixava apavorada. Eu tive que superar esse medo, gente, tive que superei, né? Aí você foi. Aí eu conversei, falei pra ele, olha, eu vou falar com Deus, eu me converti com 26 anos, então eu já tinha uma caminhada ali com Jesus, né? Eu falei, eu preciso orar, entender se é o que Deus tem pra mim, e te dou uma resposta. Aí falei com meu marido, ele falou, tá, pode ir, se você quiser eu te apoio. E ele já tinha o trabalho dele e tudo. Aí eu fui, falei, Cláudio, o nome dele, mora em Londrina, assim, sou muito grata, porque eu fiquei 9 anos, nós ficamos 9 anos, eu e meu esposo junto, porque... daí o seu esposo foi junto eu fiquei com você. 1 ano sozinha, eu ia, voltava, fazia os atendimentos, negociava, fazia tudo. Aí eu travei da coluna, por conta das malas que eram bem pesadas, eram 3 malas que a gente carregava. Travei da coluna do nervo ciático, e ele pegou férias e falou, eu vou com você. A gente já estava com alguns atendimentos atrasados, e daí ele foi comigo. Aí, depois que ele nunca mais voltou. Gostou. Mordeu também o bichinho do empreendedorismo. Ficou. E era meu parceiro, é meu parceiro de vida, assim. Tudo que a gente faz junto. E aí a gente caminhou aí por esse processo de atacado. Então, assim, muitas lojas surgiram através de nós. Que legal. Muitas empreendedoras surgiram através de nós. Nós empreendemos, assim... através desse, que não era nosso, era de uma empresa que a gente representava. Sim. Mas a gente foi canal de bênção na vida de muitas mulheres. Então, assim, eu fui em inaugurações de loja, eu pude ajudar elas a escolherem a marca, o nome, elas mandavam para mim ajudar a escolher as cores. Cheguei a gravar uma mentoria na Hotmart, como empreender com semijoias, do zero. Então, assim, do lado professora aí também. Ensino daquilo que porque eu falo assim, que tudo que a gente aprende não é para você guardar para você, é para você transbordar.
Então, é um conhecimento que Deus te dá para você abençoar outras pessoas. E foi. Se você está assistindo aí, foi uma dessas minhas, né, dessas minhas clientes. A gente atendeu Campo Mourão em toda a região. Então, a gente ia para Londrina 2 vezes por mês repor mercadoria, né, lá no estoque. O Cláudio foi muito parceiro nessa época. E aí foi, assim, um processo que... Aí, 9 anos. 9 anos. Aí, nesse processo, vem a terceira gestação, né? Que interessante. Os A marcos cereja são as gestações. a cereja do bolo, né? A Elisa. E ela é linda, gente. Conheci ela ontem. Fofa. Aí veio a Elisa, aí passei... O Lucas já ia pequenininho, né? Aí depois a gestação da Elisa, estrada, pé inchado, abrir cliente, não na cara. Tudo isso a gente passa, gente. É o processo, né? Chegar numa cidade onde você não conhece ninguém, ter que abortar as lojas para poder abrir cliente. A mercadoria era toda pronta entrega, então a gente saía muito cedo. Tinha vezes que tinha que sair de casa 5 horas da manhã, por exemplo, para atender Cascavel. Eu tinha que sair 5 horas da manhã. Sim. E pega neném, pega a maleta e põe mantinha, e leva escova de dente, leva o lanchinho. Elisa era alérgica, então assim, ela não podia nada com proteína do leite, então nada que tivesse leite ela podia, então eu tinha que fazer lá o sanduichinho dela, as coisas dela e levar. Então eu falo assim que essas coisas ninguém vê, né? Você não vê. Sabe o que é interessante? Porque isso, o quanto que é uma carga para nós mães, porque aí você, imagina, para você sair, vai fazer essa viagem, o quanto você tem que pensar nos mínimos detalhes, né? De lanche, de roupa, de fralda, de remédio, tudo. Para você carregar. Sim. E pensar o que vai ser daqui 1 hora, 2, 3, 4, até a hora que eu vou voltar, Sim. né? Pra ter aquele suprimento todo. Sim. E ainda você, sorriso no rosto, né? E sim. vai pra poder vender. Sim. E a gente ia muitas vezes com eles mesmo, até com o Luan maiorzinho. Só que assim, pra gente era trabalho. Pra eles era diversão, né? Uma eles delícia. amavam, tanto que eles sentem falta. Eles falam, nossa, a gente não viaja mais. Porque a gente viajava muito, a gente vivia na estrada, né? Então, assim, claro, um dia que eu atendia, por exemplo, uma cidade, no outro dia eu não marcava atendimento fora. Eu procurava marcar atendimento aqui mesmo, ou nem marcava, para poder também dar uma descansada, tinha que organizar a mala. Mas a gente viveu nesse processo aí até 2023, 22. Então, o processo da pandemia, você estava na estrada também. Eu estava no atacado, né? Só que aí surgiu a Calma Bet na pandemia. Então a gente vai descobrir o porquê da Calma Bet. Foi na pandemia. Porque o seu nome não é Bet. Não. E aí muitas pessoas devem te perguntar isso também, né? E aí quando a gente começou a falar dos burburinhos, né, da Calma Bet e tal, teve várias pessoas que perguntou, né? Mas o nome dela é Bet? Não, o nome dela não é Bet. E aí a gente quer saber, Laís, por que Calma Bet? Por que Calma Bet? Então vamos lá. Chegou a hora da verdade. Agora rufem os tambores. Gente, na pandemia, pensa, eu dependia 100% das vendas no atacado. 100%. Então, assim, meu esposo, ele veio trabalhar, ele abraçou, e a gente não tinha uma fonte de recurso fora, né? Outra fonte. Não tinha. O nosso recurso, ele era 100% das vendas do atacado. E aí, na pandemia, lockdown, todas as lojas fechadas, Deus usou uma mulher lá em Assis Chateaubriand, que ela não tem loja, ela já fechou porque ela foi para um outro ramo, ela seguiu o esposo, no caso. Mas ela tinha uma loja, e gente, essa mulher, ela comprava muito, e foi as vendas dela que nos sustentou na pandemia, as vendas que eu fiz para ela. Então, eu falo assim que Deus, ele faz. E assim, nesse momento de pandemia, eu tive que me reinventar. Acho que todos nós um pouquinho, né? Foi um processo bem difícil. Então ali eu falei, e agora? E aí foi onde a internet veio também com mais potência. Sim. E eu falei, eu vou vender varejo. E isso para mim também foi uma fase muito difícil. São 2 fases difíceis, que é quando eu tive que decidir vender varejo, porque no começo eu tentei conciliar lá atrás, quando o atacado chegou, eu tentei conciliar e eu não consegui. Então eu tive que focar, porque eu achava que eu estava brigando comigo mesmo, competindo comigo mesmo.
Então eu encerrei o varejo. As minhas clientes foram todas comprar aonde elas queriam comprar e aonde às vezes elas me pediam indicação. Uhum. Então eu fiquei durante esse processo todo sem vender varejo. E na pandemia eu falei, eu vou vender varejo. E aí eu comecei com a etiquetinha Laís Aline ali, mas eu senti que faltava algo. E aí um dia eu tava com uma cliente minha, ela falou assim pra mim, eu perguntei pra ela, né, eu falei assim, você se incomoda se eu vender varejo? Ela falou assim, de forma alguma. Ela falou, alguém veio na porta da sua casa te oferecer um pacote de fralda? Eu falei, não. Ela falou, então por que você está preocupado com a opinião dos outros? Ela falou assim, você tem que sustentar a tua família. Eu não me importo, porque o que é teu e o que é meu é meu. E ela falou assim, e outra coisa, começa a pensar numa marca, porque você já está há anos nesse negócio e você não criou uma marca para você. E aquilo me deu um estralo, porque eu usava muito Laís Aline. Era Laís Aline atacado. E aí eu falei, tá, e eu fui pedir pra Deus, eu falei, Senhor, eu preciso de uma marca. Eu preciso de uma marca. E aí esse Cláudio, que ele era o da Ana Folhados, que era a empresa que eu representava, ele tinha feito uma queima de estoque lá com uma mercadoria e ele tinha colocado lá Calma Beth. Calma Beth é um ditado popular. E eu fui pesquisar e eu achei muito massa. E eu fui pesquisar e não existia como marca aquilo. Não existia. E aí eu, nas minhas orações, Deus falou exatamente assim pra mim. Calma. Eu, no meu momento de desespero, Deus, como que eu vou fazer, né? São 3 filhos. A gente tinha iniciado uma reforma em casa. A gente tinha um orçamento pra fazer. E aí, tipo, o cimento que custava... Nossa, isso tudo subiu, R$15 né? foi pra 30, Sim, não lembro, mas tudo assim, subiu. E aí não deu pra terminar. Eu falei, Aham. Senhor, o que vai ser, né? Eu falei, só o Senhor na minha vida. E ele falou, calma, eu estou cuidando de tudo. Aí eu pensei, calma, eu estou cuidando de tudo, não dá uma marca, né? Eu falei, então, mas calma dá. E eu queria alguma coisa que tivesse calma. E aí eu me lembrei desse nome. E eu fui pesquisar e ele não existia como marca e não tinha registro de marca, nada. E eu falei, calma, Beth. E aí foi assim, gente, é muito incrível. É igual, eu acredito que quando surgiu o Papo Autêntico, também deve ter sido dessa forma. Porque você fala, eu me acredito. Porque daí você fala assim, é isso. Esse é o nome. E aí eu criei, na época eu montei uma sociedade com uma amiga minha, que ela é minha madrinha de casamento, a Cíntia. Um beijo se você assistir. Eu vou mandar pra ela assistir. A gente montou porque ela é formada, né? Então, em publicidade e propaganda. Então, ela entendia muito dessa questão do marketing mesmo ali. Então, ela que criou a identidade visual e tudo, e eu a parte comercial. Mas, enfim, pandemia, Elisa, neném, a minha filha tinha 6 meses na pandemia, gente. Uau. Mamava no peito, né? E assim, aí... Aquele medo, e daí a gente montou na sala da casa dela, e a gente mandou fabricar umas bolsas, e aí foi. Se você comprou bolsa da Calma Beth, você ainda sabe. E aí foi que, assim, acabou que a sociedade não deu muito certo, né? Como como sociedade não é uma coisa muito fácil. Mas a amizade continuou, a gente se fala, né? Foi muito legal, assim, porque a gente teve essa cumplicidade, esse entendimento de que, né, a gente ia encerrar aquele ciclo da sociedade. Tanto que Calma Beth, ela falava, Laís, Calma Beth sempre foi teu, né? Eu entrei porque eu queria agregar, eu queria também... Ela também com um filho pequeno em casa, né? Ela teve 2, um seguido do outro, assim. Então, a gente teve juntou ali. E foi fundamental, faz parte da minha história, faz parte de como a Calma Beth nasceu. Então, a Calma Beth, ela nasceu nesse processo de calma. Então, assim, hoje o nosso propósito maior é levar calma para as mulheres aceleradas, né? Essas mulheres aí que são como nós, em forma de joias, né? Em forma de acessórios. Como a calma chegar lá naquela loja toda linda, exuberante, mas dá uma calma, tranquilidade. Mas aí... Só o cheiro, né? O cheiro é nosso, gente, exclusivo. Foi criado assim pra nós. A Carla fez um trabalho incrível. A Carlota? A Carla é maravilhosa, ela fez... Beijo, Carla! Ela criou a essência de acordo com aquilo que eu passei pra ela. Assim, só que nessa época da pandemia, quando a Calma Beth nasceu, ela surgiu, não tinha loja não, gente. Não queria loja. Não queria. Você já tinha tido, né? Não queria voltar. Não queria loja. Foi de porta em porta. Mas Não, você tava vendendo como?
A gente queria um e-commerce. Um e-commerce. Porque daí Que era bem delícia, né? Vender e dormir. Tô vendendo, tô dormindo. Todo esse sonho que a internet mostra Prega, e prega. Venda. E eu falava, não, vai dar certo o negócio, né? E assim, Deus tem algo muito maior, né? Ele sempre tem algo muito maior. Eu achava que era ali e tal, e acabou. E fiquei com a Calma Beth. E aí, gente, em fevereiro de 2022... Fevereiro também de 2022, Laís. Esse- Não, eu vou ter que conversar com a Laís depois. Logo. Feriado de carnaval. Eu tinha tirado um pouquinho o pé do atacado, assim, porque eu fui querer vender consórcio. Eu achava que o ciclo da semijoia tinha encerrado na minha vida. E você já tinha criado a Calma Beth? Já tinha. Tava acontecendo. Já tinha. Tava acontecendo ali, varejo e tal. Mas assim, tava com o atacado, com as minhas vendedoras, tudo lindo. Só que aí a gente às vezes quer criar uns atalhos, né? Na vida, né? Sim. Aí a gente quer criar uns atalhos, aí eu fui vender consórcio. Aí eu fui pro atalho, né? Porque daí a gente... E assim, nessa época, assim, era muito verdade. Mas antes de você falar do atalho, já vamos deixar aqui, passa já seu Instagram. Sim, claro, com certeza. Calma, Beth Joias. Gente, Calma, a loja Beth. mais linda de Campo Mourão, as duas mais lindas de Campo Mourão, né? Linda e Quem cheirosa. conhece o Shopping Família ali, o Família Shopping sabe, é maravilhosa. Então já segue aí, se quiser, ó. Renovar Lembrando que é a nossa marca oficial verdade. aqui do Papo Autêntico Podcast. É e verdade. nós, olha, Estão estamos todas aqui de Calma sempre Beth. de Calma Olha esse Beth, relógio, Sempre gente. de Calma Beth. Temos de tudo. De tudo. Mas vamos lá. Fui pro consórcio, fui pegar esse atalho. E achei que o ciclo da semijoia tinha encerrado. Falei, gente, deu pra mim, né? Já são 12 anos, 11 anos, eu acho que já dava de história. Falei, acho que Deus tem outro caminho, né? E, na verdade, Deus tinha o propósito ainda maior. Porque daí foi através daí que, em fevereiro, no carnaval, no feriado de carnaval, o Cláudio veio. Porque daí, automaticamente, eu fui fazer alguns treinamentos do consórcio, entender do consórcio. Eu fui comprar um consórcio, gente. Ele é tão bom vendedor, porque ele me vendeu... Não, ele me vendeu o consórcio e me convenceu a entrar para a equipe de vendas, né? Olha Eu só. amo vendas, então fui. E foi fundamental, porque se não tivesse sido dessa forma, hoje não estaria, né? Aqui, falando da Calma Beth, com as duas lojas. Porque aí o Cláudio, ele já estava querendo encerrar o ciclo também. Só que aí quem encerrou o ciclo foi ele. Ele veio e me fez uma proposta. Ele falou, olha... Ele até brincou, um dia ele mandou um WhatsApp assim pra mim, tô perdendo a minha vendedora pro consórcio. Porque assim, depois que a gente começou a trabalhar no atacado com ele tinha vendedores homens, eram todos homens. Por isso que a gente se deu muito bem nas vendas. Porque eu lembro de chegar nas primeiras óticas, joalherias, as mulheres, né, normalmente são mulheres que estão lá atendendo. Elas falarem, nossa, representante mulher, só passa homem por aqui. Né? Então, eu lembro assim de ouvir muito isso. Essa representatividade é interessante, né? Porque é um acessório que geralmente quem utiliza é mulher. Né? E só que é engraçado porque era tradicional de só homens vender acessórios. Exatamente. Porque homem viaja, daí ele fica em hotel. E quando eu comecei, eu falei pra ele, Cláudio, eu não vou posar fora de casa, eu tenho família, eu tenho filho pequeno, eu tenho marido, eu tenho a minha rotina com a igreja. Então, assim, eu não vou ficar dormindo em hotel e tal. Então, a gente ia e voltava, e meu esposo ia junto e voltava. Então, a gente mudou até o conceito ali da empresa, sabe? Nessa época. E aí, ele veio no feriado de carnaval, sentou comigo e falou assim, eu tenho uma proposta pra você, porque eu tô sentindo que eu estou te perdendo. E ele falou, como eu vejo que esse ramo é pra você, que você faz muito bem, porque eu já tava com ele há 8 anos, quase 9 anos. Sim. Ele falou assim, eu quero te vender o meu estoque. E eu não tinha, gente, recursos pra comprar o estoque dele. Eu falei assim, Cláudio, como? Né? A gente vindo ali, se recuperando ali da pandemia, tudo. Ele falou assim, não, eu vou te fazer uma proposta. Eu falei, tá bom, faz a proposta. Ele fez a proposta, levantou, pegou o carro dele, foi embora, ele mora em Londrina. E aquilo ficou ali. Eu falei, Deus, eu vou orar, né? Eu vou orar, vou falar com Deus, vou ver o que Deus tem pra mim. E eu fiz uma contraproposta pra ele. E ele aceitou. E aí eu paguei todo o estoque. Deus, tudo dá
certo. Nós pagamos assim com o próprio trabalho, gente, Olha sabe? só. A gente foi vendendo ali, as clientes foram fazendo pagamento, a gente foi pagando e a gente comprou todo aquele estoque dele e transformou o atacado no Calmabet, entendeu? Então a gente legal. trocou todas as etiquetas dos produtos, tudo era preto e branca, tá? Quem é da época da Calmabet preto e branca vai lembrar, era preto e branca. E aí a gente trocou todas as etiquetas e foi vender atacado, e fiquei no atacado. E aí surgiu a oportunidade de... Deus começou, na verdade, a trabalhar em mim. Ele me deu uma palavra numa conferência profética lá em Maringá, no Bola de Neve, que eu sou do Bola de Neve. Eu estava numa conferência, Deus usou um pastor para falar comigo e ele falou assim: filha, o que eu tenho para dizer para você hoje é que você coloca o pé, que eu vou colocar o chão. E aí aqui eu me engasgo, né? Mas a Porque gente já foi tem muito- até um lencinho aqui. Porque foi muito forte essa palavra. Eu não entendi, coloca o pé que eu vou colocar o chão, né? Eu não entendi, naquele momento eu não entendi, eu só falei amém, Senhor, porque eu falo para Deus, eu não quero viver a minha vontade, eu quero viver a tua, né? Então assim, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu tô no melhor lugar. E aí eu peguei aquela palavra e guardei ela no meu coração. Eu não sabia que em 3 anos Deus faria tudo que ele fez. Porque assim, o shopping fez 1 ano, a loja do shopping agora, mas a gente ficou em construção quase 1 ano. Foram 7 meses de construção de obra, de estruturar tudo, né? Sim. De planejamento, de arquiteto, de tudo mais. E Deus foi dando todos os detalhes. Todos. Então, assim, hoje eu falo assim que a Calmabet, ela não veio para ser uma loja, mais uma loja em Campo Mourão. Não, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Eu tenho a autenticidade, né? Que é a palavra que a gente conversa muito sobre essa palavra. Então, assim, na verdade, é um novo conceito, né? O que Deus me entregou é um novo conceito em relação a acessórios, em relação às mulheres, em relação ao próprio atendimento. Então, assim, eu que tenho treinado as minhas funcionárias, eu que estou ali à frente para que elas possam atender como eu atendo, né? Porque, gente, você se sentir acolhida num lugar, quando a gente vai comprar uma roupa, seja um calçado, um acessório, qualquer coisa que você vai entrar no comércio, você precisa se sentir pertencente àquele lugar, para você poder conseguir comprar aquilo que realmente você quer. Se conectar. Se conectar, não você simplesmente entrar, comprar uma coisa e sair. Não. Aproveitando já esse gancho aqui, da gente falando sobre isso, conexão, autenticidade, propósito. Né? Então, assim, quando a Laís fala, né, sobre não ser só mais uma loja, mas às vezes você, né, também tem essa vontade e às vezes acha que, mas só mais uma coisa, que às vezes tem várias, o nicho que a pessoa quer, tem várias outras, né? Mas é diferente, por quê? Porque você tem a sua missão, tem o seu propósito. Sim. E trazer isso para sua marca. Então já aproveita, envia esse vídeo, sabe, para outras mulheres, para que elas que estão com essa vontade possam também ver e entender que tudo é diferente. Cada uma de nós aqui é diferente e a gente poderia ser do mesmo nicho, não é? Claro. Sim. Cada uma ia ter sua identidade diferente, cada um ia ter a sua autenticidade e é isso que a gente quer trazer. Porque quando a gente traz esse sentimento, esse propósito, cada detalhe não se torna, cada acessório não é só um acessório, não é? Tem algo a mais, tem uma história, tem algo que você quer alcançar com aquilo. E eu falo assim, e só você faz o que você faz do jeito que você faz. Sim, não é? Sim. Não adianta, pode ser várias coisas, várias pessoas fazendo a mesma coisa. A gente tem aqui, por exemplo, o exemplo da Lume, né? Que é uma das nossas patrocinadoras nessa temporada. Ela vende óculos. Só que ela tem um diferencial dela, que é o quê? Que é a análise do rosto. Então, ela faz a análise para ver o que combina, o que não combina, o que realça mais a sua beleza. Que é o que você também traz muito também na loja, né? Do que a pessoa... Quando a gente foi mesmo, né? Quando a gente
foi pro lançamento, todas as vezes que a gente vai usar, você sempre pergunta, que roupa que você tá? O que você quer passar? Exatamente para isso. É o seu diferencial, que é a tua autenticidade. O que né? você gosta. O que você não gosta. o que as pessoas falaram que tem que usar, né? E se vocês estão se conectando com a gente, já se inscreva no canal, já deixa seu like e continua aqui no nosso Papo Autêntico se conectando com a gente. E acompanha as meninas também. Claro, com certeza. Mas, Laís, pra gente ir caminhando pro nosso fim, porque o papo tá tão gostoso, né? Mas a gente tem que ir fechando. Depender da gente. Nossa, a gente fica horas aqui. Nós temos um quadro aqui no nosso Papo Autêntico que é algo bem especial. E aí hoje você vai participar com a gente. É um quadro. Calma, Beth. Calma, Beth. É um quadro que a gente tem alguns objetos que são simbólicos e aí a gente quer que você retira ele do closet. A Dai vai explicar pra gente um pouquinho o que é cada objeto, o que ele simboliza, e daí você vê o que faz sentido pra você tirar do closet hoje, e a Bá vai tirar pra você, Dai. É porque assim, todo closet de uma mulher tem alguma peça que a gente deixa lá, né? Sim. Ela fica lá meia sem uso. Esquecidinha, às vezes até porque tá no meio de um monte de bagunça, às vezes, né? Ou então não tá servindo, ou você vai deixar pra usar depois. E aqui nós temos lá em cima a bolsa, que ela não é só uma bolsa, mas ela está aqui representando o quê? Toda aquela bagagem que a mulher carrega, o peso que a gente carrega, que às vezes essa bolsa é tão pesada. E muitas vezes tem coisas lá dentro que a gente pode tirar. Que nem a nossa, né? Que a gente nem a pegou nossa. de algum caminho ali no meio do caminho. Isso, tipo bolsa de mãe mesmo, né? Você vai enfiando tudo quanto é coisa lá dentro. Sim. Então é isso que essa bolsa aqui representa. A gente tem o sapato, que ele representa o quê? A nossa caminhada, a jornada. Então os passos que a gente teve que dar, os passos que a gente às vezes teve que parar, voltar, não é? E descansar um pouco e de novo. Nós temos o lenço, que representa o quê? Nossas vulnerabilidades. Então, assim, aquele momento que a gente está aqui no closet, que a gente não quer falar com ninguém, que a gente está ali, às vezes, chorando, está ali num desabafo, né? Com a gente mesma ali, que às vezes você não vai deixar seu filho ver, você não vai deixar, às vezes, nem o marido ver. Mas é isso que ele representa. O sutiã é o quê? É a sustentação. Tudo que a gente carrega, o que a gente está ali mantendo, né, no íntimo do nosso coração, que as pessoas não sabem, mas que a gente está carregando, isso tem uma carga emocional muito grande. E por último, o blazer lá, um blazer branco, que representa o quê? A parte da nossa imagem. Então, assim, o que a gente mostra para as pessoas, né? O que as pessoas estão vendo hoje da nossa imagem, mas que às vezes ela está ali disfarçando o que você está sentindo por dentro, tá? E aí a gente quer o quê? Retirar isso, ou é uma frase clichê, é um pensamento, alguma coisa que sobrecarrega, mas que a gente precisa retirar. Então, a gente quer saber qual dessas peças você retiraria do closet hoje? Escolha uma. A bolsa. A bolsa. A bolsa, faça as honras, fazendo um favor. Vai lá. Vamos ver o que tem nessa bolsa pra gente hoje. Vamos lá. Você tem que pra abrir e a gente lê a frase. Eu leio a frase e vocês... Seria desmistificá-la? Seria vamos isso? lá, vamos ver o que a nossa convidada pensa sobre isso. Dá pra ser tudo ao mesmo tempo. Uma frase bem clichê, né? Vou repetir. Dá para ser tudo ao mesmo tempo. Dá? Dá? Não. O que você pensa sobre isso, Laís? Na verdade, a viradinha de chave pra mim também foi quando eu entendi que eu não vou dar conta de tudo, gente. Né? A gente não consegue dar conta de tudo. Então pensa, sou mãe de 3, sou esposa, tenho os meus compromissos com a igreja,
tenho 2 lojas. Então, assim, meu dia, eu nunca fecho ele zerado. E antes desse autoconhecimento, eu achava que eu ia dar conta de tudo, né? E que você tinha o dever, que eu tinha o dever, a obrigação de dar. E o sentimento de quando você não dá conta é muito ruim, é um peso muito grande. Por isso que eu escolhi a bolsa, entendeu? Porque a gente carrega também o peso da comparação, a gente carrega essas frases clichês aí, né? Não dá pra ser. Não, nós não damos conta de tudo e tá tudo bem. Isso é libertador. Alguns pratinhos vão cair, deixa cair. Tá tudo certo. Você tem que... E nem essa imagem da Mulher Maravilha também. Não. Essa imagem da Mulher Maravilha, misericórdia, né? Não dá. É mais a Barbie com aquelas maquiagens tudo escorrida. Borrada, né? Tudo borrado do que a Mulher Maravilha. Exatamente. Não, a gente não tem que nada. Eu aprendi isso, ó. A gente não tem que nada. A gente tem que o que você quiser. Exatamente. O que der tempo pra fazer hoje. Qual é o mínimo que você pode fazer hoje? Eu gosto, já tá ótimo. Eu gosto muito de ler, e aí eu tenho um livro que eu li que é A Única Coisa. E ele fala o que é a única coisa que você tem que fazer hoje. Uma coisa. O que é a tua, né, assim, a sua... O que você tem que fazer hoje? Pra gente, o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que gravar. Exato. É isso que a gente tem que fazer hoje. Né? O que você tem que fazer hoje? É isso. Focar naquilo. Focar naquilo, porque às vezes não dá pra fazer tudo, né, ao mesmo tempo. Laís, queremos te agradecer imensamente, né? Acho que eu vou falar por mim, depois as meninas falam, né? Agradecer muito a sua vida. Sim, temos. Mas agradecer muito a sua vinda aqui. E também agradecer em especial, né, por você ter topado esse cargo de embaixadora do Papo Autêntico, né? A gente falou lá no comecinho que ela é a nossa embaixadora, então ela está junto com a gente também nesse processo aí, né, nesse movimento do Papo Autêntico. Então, te agradecer muito por essa parceria, né? A gente pode dizer assim também. É união de propósito. Isso, união de propósito. Isso que eu ia falar. Estava tentando achar o termo. Obrigada. Isso, Eu gosto muito daquela frase que Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Às vezes, tudo que cada uma passou para chegar onde estamos aqui hoje, que você falava, meu Deus, o porquê disso, né? Você não entende, mas hoje, a gente olhando para trás, a gente consegue entender, olha, isso foi por isso, por aquilo, não é? E aí a gente Deus faz essa como é que fala? A gente encontra as pessoas. E aí o que a gente brinca? Aí dá match. Porque assim, gente, de verdade, assim, eu nunca imaginava que eu teria. Eu às vezes eu paro e olho assim, sabe aquela visão macro, assim, que você olha de cima? Eu olho assim e falo, eu não teria capacidade para montar as lojas do jeito que eu montei. Gente, em 7 meses. Sim, que é 7 meses, você tá de 7 meses estruturando uma loja e aí te surge a oportunidade. Mas é aí que tá, você não pode deixar passar as oportunidades. Né? As oportunidades vêm, a gente precisa abraçar. Então aproveita. E quem tem medo de abraçar a oportunidade? Exato. Fala aí uma dica, um conselho, alguma coisa para aquela mulher que às vezes tá com uma oportunidade, mas tem medo. O que a gente faz? Vai com medo. Eu tive medo. Todas as vezes eu tive medo. Todos os começos e recomeços da minha vida eu tive medo. Mas eu tinha uma palavra. Eu acho que não tem como não ter medo, né? Não. O medo faz parte. Qualquer ser humano, né, vai ter medo. Se você não tiver medo, tem alguma coisa errada, né? Psicopatia, na verdade. Mas o medo é bem já importante. entra para transtornos daí, se não tem. Se não tem muito medo, né? O medo é necessário. O medo é necessário, mas vai com medo. Não deixa de ir, vá com medo. A gente tem uma lembrança pra você. E aí, junto com todo esse agradecimento por você ter aceitado ser nosso embaixador, estar aqui, aprendemos muito com você, acredito que o pessoal em casa também aprendeu bastante. Ela fala assim, eu falei assim, tá dando match, se conectando, né? É que assim, é um pouco, não tem como falar muita coisa, né? Então assim, eu tentei dar uma resumida, porque é muita história, né? Tipo assim, as pessoas olham e acham que, nossa, começou agora. Não, tem tudo. Tem tudo os perrengues. Do nada, nossa, né? Como? Não, gente, nada do nada. É tudo com muito sacrifício, com muito esforço.
né? E pensando nisso, a gente vai te entregar um presente. Meu Deus. Eu acho que são 2 objetos. Tem a nossa taça, né? A nossa taça, que foi o pessoal da Infinity Print que fez. Que ficou linda, que legal. perfeita. Vocês estão vendo aí os vídeos rolando do nosso lançamento. A nossa taça para brindar, né? Bastante. Você usar nos Brindar. brindes, nas celebrações. Ali tinha que ser a Bárbara, eu achei que era ela que ia pegar. Que daí tava mais pertinho. E aí, o nosso presente Isso é o... com Nosso uma presente mensagem especial. única para você. Ai, que lindo! Aqui pra você que passou pelo nosso closet, né? Exatamente. Uau! Esse você vai levar para casa para você Quer lembrar que desse tire aqui pra momento. você? Eu quero, elas querem ver. Então abre aí. Esse aqui você lê daí em casa, tá? Tá. Esse aqui é... Tá bom. Ficou lindo. Ficou. Eu acho que É, é eu isso que eu ia acho falar. que- A gente vai ter que... Ai, tá tão lindo esse É. laço. Ai, que dó de desfazer. Tá, mas vamos desfazer rapidinho. Ih, não vai dar. Ajuda, Acho que né? vai puxar. Tenta tirar aqui em cima. Lateral. Não. Acho que vai dar melhor. Ai, 10-0. Aê. com a ajuda dos universitários. Sim. Não, ele é assim Ele é mesmo, assim fechadinho. Ah, Pra ô pôr na- gente, Ah. olha isso aqui. Pra pôr na sua Que estante. lindo. Primeira convidada, primeira a receber o nosso mimo, né? Aham. Exclusivo aqui Que do Papo lindo. Autêntico. Vocês são especiais. Ah. Vocês são preciosas. Porque as minhas clientes, eu falo, preciosas. E a mulher é preciosa, né? Sim. Você passou pelo closet do Papo Autêntico, onde histórias são despidas de rótulos e vestidas de verdade. Obrigada por compartilhar a sua autenticidade conosco. Essa palavra verdade também mexe comigo. Aham. Eu acho que a verdade ela tem que estar acima de tudo. Eu acho que a verdade foi o que me trouxe até aqui também. Verdade, transparência. Por Né? isso que a gente deu match. Exato. Obrigada mais uma vez, Ah, Laís. e esse eu vou ler em casa. E vamos parar, porque senão eu vou chorar de novo. Eu já tô com o olhinho aqui brilhando já. Obrigada mais uma vez. Eu que E agradeço. vocês sigam a gente. Já siga o canal, já se inscreve. E deixa seu like. Comenta. Ó, Compartilha. vocês aí que participaram, que conhecem a minha história, tá aqui, né? Fala, eu lembro, eu sou dessa época. Já coloca um comentário aí. Acompanha as meninas, deixa a curtida, se inscreve no canal e envia pras amigas, né? Porque uma Por história favor. inspira outras histórias. Exato. E é esse o nosso propósito. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, de dar like, comentar. E nas redes vizinhas também segue a gente. Papo Autêntico Podcast. E a gente se encontra na próxima semana no nosso closet, que daí vai ter novidades também. Mas a gente conta no próximo encontro. Obrigada, Laís. Eu que agradeço. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Até.